Muita análise e a sua participação aqui também no pós-jogo. É o dia de jogo KTO e com uma vitória, né? Fica sensacional. E que essa energia que só está começando a temporada 2026 se estenda por praticamente todo este ano. E a expectativa é grande, a expectativa é altíssima. E o Cruzeiro, pelo menos, diante do Uberlândia, correspondendo demais nesta vitória por 5-0. 2 gols de Christianzinho hoje brocando. Outro de Caio Jorge, aliás, primeiro gol da partida do artilheiro, do KJ Bravo. Wanderson desencantou. Hoje foi o jogo até pro Wanderson desencantar. E também o gol do Lucas Romero. Romero, inclusive, eleito aqui pela equipe da Samuca TV, o craque Bubi Energia. Deixa eu cumprimentar a galera aqui no chat da live. E para você que está aí no chat, inclusive já está acompanhando imagens aí, né? Da sala de coletiva do Mineirão. Daqui a pouco vai falar o Tite, ao vivo aqui na Samuca TV. Para você, quem foi melhor em campo, hein? Nesse 5-0. Tá aí, ó, Christian, Caio Jorge, Romero ou então outro jogador. Você pode deixar o seu comentário aí no chat da live. A galera por aqui fritando, como sempre. Aqui, dizendo assim, bravo não, brabo, o KJ é brabo, né? Tá certo, Gilson. Também o Rodolfo Oliveira, difícil escolher o melhor em campo. O time foi muito bem. Vão ter que jogar muito para tirar o Christian do time, hein? É isso, Rodolfo. Já deixou pelo menos o seu cartão de visita aí pro Tite. Uma boa atuação do Christian. O Alexandre Campos, dizendo que Bolassi e Chico são do mesmo nível aí. Não sei, pouco tempo pro Christian também, né? Do J. Batemarque, tá aqui também. KJ19. Edu Salles, entendo que o adversário é o Modesto do Uberlândia, mas estou pensando aqui onde vai entrar o Gerson, hein? Já é uma pauta para nossa resenha aqui daqui a pouco. O Carlo com Mineirês está por aqui também no chat da live. Valeu aí, Carlo. O Bruno também participando. Vamos, Zero. O Edmar Oliveira. Alô, Edmar. Tá na área aqui na Samuca TV. Léo Castro também participando com a gente. Tá dizendo que o Pio tomou um tombo feio lá. Não vi. Na imagem da TV aqui não mostrou, parece que no gramado. O Matheus Oliveira. Esteja bem, né, pô? Matheus Oliveira, Tite inteligente, aproveitou 90% do esquema do Jardim. Já iniciou com a cara do time de 2025. Éder Ferreira também. Fernando é bem melhor que o Chico. Enfim, 5-0, mas ainda tem a conectagem bastante aqui também rolando. O Aristóteles. Tô achando que o Christian vai sair do time. Acho que vai sobrar pro Lucas. Olha aí. Tô achando que o Christian não vai sair do time, é o que ele tá dizendo, que vai sobrar pro Lucas. O Lu Soares. MP10 tá jogando muito. Perfil cabuloso aqui, inclusive, votando no MP como melhor em campo. O Cabulo BH também está aqui com a gente no chat da live. Jonathan Alves também, Sidney, o Edmilson, Carlos Silva, a galera participando em peso. Quase 8.000 pessoas já no pós-jogo, tá chegando agora, então deixe o seu like, se por um acaso você ainda não likeou, ou então se inscreva no nosso canal. Se você não se inscreveu, se inscreva na Samuca TV, a Samuca TV rumo aos 500k de inscritos. Ô Rafa, time te surpreendeu a atuação? Dentro da expectativa que se tinha por ser no primeiro jogo, não do que o time pode apresentar, que a gente sabe muito bem, mas dentro do primeiro jogo, a atuação te surpreendeu? Claro, me surpreendeu sim, Léo. Comentei durante a semana na nossa programação que eu não esperava, assim, não tinha expectativa e nem cobraria uma grande atuação do Cruzeiro, embora entendesse as limitações do adversário, porque nós estamos falando de um grupo que está trabalhando há 12 dias. E aí é muito pouco tempo para você, de repente, fazer um jogo tão dominante quanto esse que o Cruzeiro fez hoje. É claro que a gente não vai ficar aqui jogando para cima excessivamente, sempre tem que lembrar o nível do adversário que nós estamos enfrentando, mas me chamou muita atenção assim, o comprometimento da turma até o último minuto do jogo. Tem um momento, eu até comentei aqui com o Valu fora dos nossos microfones, já aos 40 do segundo tempo, o Caio Jorge dando um pique para ir lá pressionar a saída de bola do goleiro adversário. Então, assim, esse tipo de postura eu não esperava
pelos 90 minutos, porque entendia que, de repente, fisicamente seria muito complexo. O time sentiu no segundo tempo, claramente abaixou um pouco o ritmo, mas ainda assim, jogando muito sério do início ao fim, muito comprometido com os seus comportamentos que precisaria ter hoje, com e sem a bola, e estão todos de parabéns por aquilo que entregaram. O mais importante era vencer. O torcedor do Cruzeiro compareceu, quase 40 mil pessoas no Mineirão, fez a sua parte, então é evidente que esse torcedor merecia uma vitória. O Cruzeiro tinha a responsabilidade, talvez até a obrigação de vencer hoje por estar jogando na sua casa com o seu time principal, mas talvez a performance não fosse lá tão dominante. O Cruzeiro simplificou o jogo, o adversário deu muito espaço, né? Valu já falou bastante sobre isso no nosso intervalo. Muitos espaços, e o Cruzeiro soube aproveitar bem esses espaços, mesmo em momentos com menos posse de bola, fez valer o seu jogo. Tite fez aquilo que disse que ia fazer na sua coletiva, que é a manutenção daquilo que vinha sendo feito na temporada passada, e por isso o Cruzeiro começou alguns passos à frente, se a gente comparar com, sei lá, janeiro de 2025, fevereiro de 2025, já tem um time, já tem uma ideia de jogo, todos muito bem, todos muito comprometidos e todos muito cientes, né, Valu, que precisam mostrar o seu melhor, porque quando o elenco melhora, é preciso que cada um que entre aproveite muito bem as suas oportunidades. Aí a gente começa a falar menos de titular e reserva e mais de opções, de alternativas. E acho que hoje todos aproveitaram muito bem. Parabéns aos jogadores do Cruzeiro pela postura, pelo comprometimento com a camiseta e com o torcedor que compareceu no Mineirão. A gente está vendo imagens ao vivo da sala de coletiva do Mineirão. Daqui a pouco vai chegar o Tite, hein? E já tem um outro microfone ali também. No jogo passado ele até colocou o Wesley Carvalho para dar uma coletiva junto com ele. O Wesley Carvalho falou muito do trabalho em relação aos jogadores da base, especialmente, em alimentar o Tite ali com informações. Não sei se hoje, por exemplo, pode vir aí o filho do Tite, também auxiliar, o Matheus Bach. Enfim, daqui a pouco a entrevista ao vivo e com imagens aqui na Samuca TV. Tem a zona mista também, tem muita resenha aqui ainda no dia de jogo KTO. O Valu, Cruzeiro que aplica 5-0 no Uberlândia, é daquele negócio. É porque o adversário é frágil ou porque esse time principal do Cruzeiro de fato é muito bom? São as duas coisas se encontrando, porque quando a gente volta o ano passado, temos... E aí, o contexto para o torcedor entender, não é que eu quero ficar lembrando momentos ruins, mas a gente lembra de um Cruzeiro que perdeu para o Atlético na segunda rodada, que empatou com o Betim por 1-1. O nível do campeonato não mudou, o que mudou foi o nível do Cruzeiro com relação ao campeonato. E isso é muito importante, o torcedor ter em mente isso. Então, eu até estou numa via contrária da Rafa. Eu esperava, próximo desse nível de atuação do Cruzeiro, e um placar bem dilatado. Exatamente por conta dessa questão que eu falei. O Cruzeiro mudou o seu nível com relação ao Campeonato Mineiro. Não é que o Campeonato Mineiro está mais fácil do que nos últimos anos, do que o ano passado. Não é isso. O Cruzeiro mudou o seu nível. É esse nível que o Cruzeiro estabeleceu o ano passado, de um time que conseguiu lutar durante boa parte do Campeonato Brasileiro, figurar na parte de cima, que peitou Flamengo e Palmeiras e que foi bem na Copa do Brasil, né, por uma questão principalmente voltada no primeiro jogo, não conseguiu chegar à final e disputar esse título que o Cruzeiro tinha totais condições. Então, é uma equipe, como disse também a Rafa, né, tem muita coisa feita aqui para o Tite chegar. A gente tem que fazer a justiça, né? Hoje já é o time do Tite, mas ele pegou um trabalho muito sólido também. A gente vê algumas variações que pouco a pouco o Tite vai colocar a sua assinatura, e a gente sempre fala isso na programação da Samuca TV. O Tite é um cara que, quando assumiu a seleção brasileira do Dunga, não tinha nada na seleção, e mesmo assim ele não chegou esparramando tudo que ele encontrou. E olha que ele não encontrou basicamente nada, muito pouca coisa boa. Imagine aqui que ele encontra muita coisa boa, muitos conceitos, né? Eu falava com a Rafa em off, esse time, claro que tem o posicionamento do Tite, mas esse time é um time que
desenvolver um senso coletivo muito grande no ano de 2025. E o Tite é o cara que tem capacidade de ler, de entender, que pode aproveitar várias coisas sem ter... O Tite não é um técnico que tem aquela vaidade, não. O trabalho do técnico anterior foi excelente, acabou, mas eu quero a minha identidade. O Tite é um cara muito inteligente, muito capaz de pouco a pouco inserir ideias que ele goste, diferentes. A gente já viu o Christian hoje, né? Um antigo apelo de boa parte da torcida, a qual eu me incluo, né? O Christian termina como volante ali ao lado do Japa. Ele coloca um time para finalizar numa espécie de 4-3-3 com a bola, com o Chico da Costa, que é para ser o cara de área, fechando o lado esquerdo do campo. Então ele é um cara que tem também muito essa capacidade de variar muito o jogo, às vezes com as mesmas peças, apenas com elas trocando de lugar. O Cruzeiro, para mim, cumpre o papel que particularmente eu esperava para essa partida. O saldo positivo, não vi em momento algum nenhum jogador do Cruzeiro menosprezar o Uberlândia, correr menos, porque o placar... Quando o Cruzeiro faz 3-0, o jogo está decidido, essa que é a verdade. Mas o Cruzeiro continua porque o Cruzeiro está treinando, com certeza. O Cruzeiro está treinando no Campeonato Mineiro. Essa fala, né, não é menosprezar o campeonato, é porque a temporada vai ser assim para todos os times no Brasil, que vão usar os seus regionais para também treinarem, porque daqui a pouquinho, no final do mês de fevereiro, começa o Campeonato Brasileiro, e lá em março o Cruzeiro tem algo muito importante também que se chama Libertadores. Mais de 11 mil pessoas conectadas aqui no pós-jogo, dia de jogo KTO, 5-0 pro Cabuloso diante do Uberlândia. Já ao vivo, fala aqui na Samuca TV o técnico Tite, hein? Ô Rafa, tá gostoso aí? Você provou do churros? Tá aprovado? O churros tá gostoso? Nunca tá ruim esse negócio aqui. Agradecer os nossos amigos, né, da Corel Burger, sempre patrocinando aqui o lanche. Inclusive, quando o Valu tava de férias, foi um Deus nos acuda aqui. Até ligaram pro Valu aí, o Valu tava na Europa, né, curtindo as suas férias, mas a gente deu um jeito, porque não tem como ficar sem. Agradecer os amigos da Corel Burger mais uma vez por patrocinar o lanche. Não falha, né, Valu? E, aliás, sabadão agora, 8h30 da noite, 8h40 quase. Sabadão, você não vai mexer com rango, né? Depois dessa vitória, como a gente fala, é o biricutico e um delivery, né, não, Valu? E você tem 4 opções aqui na nossa Belo Horizonte para fazer o seu pedido, né? Você tem o Corel da Cidade Nova, o Corel lá do Corel, ali próxima à faculdade. Você tem também no Castelo e no Buritis. Lembrando, né? O Corel Burger, há 9 anos, é o melhor hambúrguer de Belo Horizonte. Chega sempre naquela embalagem, fechadinha. Tem um detalhe, hein? A entrega. O Corel possui os seus próprios entregadores particulares. Você não tem que ficar... O Corel não divide ali os motoboys com outras plataformas. Não, eles são exclusivos do Corel. Então, por isso, seu pedido chega sempre quentinho, chega sempre muito bem vedado, do jeito que você merece. Afinal de contas, o Corel Burger é o melhor de BH. E o Rodrigo, claro, grande Rodrigo Duarte, lá do Corel, já me mandou mensagem. Grande cruzeirense, muito pé quente, está aqui conosco mais uma vez. Então, a fome bateu? Vá de Corel Burger. Hoje eu fui no Corel Frango, gostoso pra danar. Tem parece um catupiry ali, né? Um queijo e tal, é bem gostoso. Mandar um abraço aqui pra galera no chat da nossa live, o Cláudio Henrique, membro do canal, valeu, Cláudio. O André também tá por aqui, novo membro do canal, é isso, André, valeu. O Gabriel tá falando que 5-0 tá bom, que 6 só no rival. Quase pintou um 6 aí, Vibrante foi perspicaz ali, tava chamando o 6º gol também. Aqui com a gente no chat da live, Christian Brabo, Alisson Lopes, mandando a mensagem, o Cláudio também, o goleiro, fica Tite não, o Paulo Malaquias, falando que o Lucas Silva sai pro Gerson, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Christian foi o melhor em campo porque fez 2 gols. Aqui no chat, Daniel Fernandes, MP joga fácil e faz o time jogar. O Laércio, só falta um goleiro reserva aí na altura do Cássio. O Matheus, que foi contratado para essa temporada, né, o Rafa?
teria um momento agora de ser, né, não necessariamente testado, porque já é mais experiente, mas pelo menos de ganhar um ritmo ali no início da temporada com o Cruzeiro, mas teve a lesão. E tem o Otávio ali, você acha que o Cruzeiro não deve ir no mercado para goleiro, né? Já resolveu esse problema, né? O Matheus Cunha, ele vem para suprir exatamente isso que o amigo colocou no chat. Ele é um goleiro experiente, foi titular da equipe do Flamengo por um período relevante de tempo, né? Antes da contratação do Rossi. E ele vem para ser essa sombra muito mais experimentado que o Léo Aragão. E se for necessário, será acionado. Uma pena, né? A lesão ali no treinamento, mas faz parte da vida do atleta, né, Valu? Todos estão aí sujeitos à questão da lesão. A gente torce para que ele possa voltar o mais rápido possível e, aliás, o Departamento de Performance e Saúde do Cruzeiro, a estrutura, a dedicação dos atletas, né? Impressionante o que acontece no Cruzeiro quando a gente fala de recuperação de lesão, é sempre em tempo recorde. A gente já está vendo o Vidalba correndo por aí, né? E fica a torcida para que não seja diferente com o Matheus Cunha, mas para mim essa posição está muito bem resolvida na figura do Cássio dele e do Otávio como terceiro goleiro. Aqui o Thiago Coelho no chat falando, fora Wanderson, calma aí, o Nostalgia 5 estrelas, que saudade eu tava de ver o Cruzeiro atropelar adversários mais fracos no Campeonato Mineiro. Definitivamente voltamos. A gente até perguntei pro Valu há pouco, né, se tinha uma fragilidade do adversário. De fato tem, é um investimento bem menor do que o do Cruzeiro. Mas em campeonatos aí anteriores estava bem difícil o Cruzeiro também fazer isso. No Campeonato Mineiro passado, por exemplo, né, o Cruzeiro também não teve assim uma campanha na primeira fase muito boa. O André Lima tá dizendo assim, qual o Insta da Rafa? Qual que é seu Insta, Rafa? Rafa com PH Secla. Rafa Secla, com PH. Qual que é o Insta do Thiago Valu? Thiago... Ele não perguntou não, mas fala. Não, é Thiago Valu, Thiago com TH. Thiago com TH, Thiago Valu. Siga lá, Léo Campos BH também. Sua mãe também gosta do H, né? Ela gosta. Aliás, minha mãe é das poucas pessoas que me chama de Thiago, né? Ela gosta... Claro, ela gosta tanto do meu nome que ela colocou meu nome, Thiago, né? Eu ia falar isso, pô. Porque minha ninguém mãe chama pelo nome. Meu irmão é Matheus com TH. E eu sou Rafaela com PH. Ela gosta, ela acha charmoso. Um beijo pra minha mãezinha, deve estar feliz assistindo a gente aí, cruzeirense. Sua mãe chama Helena, não? Fabiola, nada a ver. Eu ia esquecendo da foto hoje, né? Quem me acompanha lá no Insta sabe que eu sempre posto uma foto antes do nosso dia de Jocatel aqui com a minha mãe. Ela super cruzeirense, né? Super cruzeirense mesmo, assim. Quando tem que falar o nome do adversário, ela não usa o nome do adversário, ela se refere como a ave. É muito engraçado minha mãe falando. Ela falou, não esquece a nossa foto, não, vamos lá. Um beijo, mãe, tá muito feliz com certeza com essa super goleada. E seu nick, o Rafa, acho que já está incorporando o seu nome aqui, porque o Rodri falou assim, o Rodri Bruxo. Passei quase um ano achando que ela se chamava Rafa Secla mesmo. Quando eu entrei na Samuca TV, o pessoal colocava nas lives lá Rafa Secla, como se fosse o meu sobrenome. E aí eu tive que mandar uma mensagem pro Thiago Matar, outro Thiago. Tem H o Matar? Não tem. Não. Igual o meu marido, que também não tem H. E aí eu tive que falar, oi, chefe. Só tem T, né? Que tem 2 T's também lá. Bom dia, chefe. Meu sobrenome não é Secla. A ideia era ser Rafaela e incorporar o SEC de Cruzeiro Esporte Clube. Eu achei que estava muito fácil de entender isso, mas pelo visto não. Muita gente achou que era meu sobrenome. E para fechar aqui sobrenomes, o Polaco Rock está perguntando se a sua mãe chama Fabiola com PH. Como ele fala? Não. A minha avó não gostava tanto de H, então é só Fabiola sem H. Tá respondido. Ô Valu, hoje o setor que mais funcionou do Cruzeiro, ou que melhor funcionou, foi o setor de meio campo, porque a gente falou aqui no voto do melhor em campo, apareceu Lucas Silva, Lucas Romero, Christian, MP, também foi tratado aqui como um jogador de destaque na partida. Foi o setor que mais prevaleceu, assim, se for destacar um setor? Se for destacar um setor, sim, pela maneira que jogaram, pela maneira que marcaram o adversário, não deram espaço. Fica difícil a gente não falar isso do setor de meio campo. O Matheus Pereira também dando assistência. E isso acaba fazendo com que o time crie inúmeras possibilidades de gols, né? Quando a gente olha, vê que o Cruzeiro marcou 5 gols, mas que esses cinco poderiam ter sido 6, 7, até 8 talvez, sem nenhum tipo de exagero, significa um meio-campo jogando no seu vapor. É isso. Eu acho que a lição mais importante, além da vitória, o Cruzeiro impôs o seu melhor ritmo possível
para o primeiro jogo dessa equipe titular, independente de quem estivesse do outro lado, Léo. E falando sobre o meio-campo, é impressionante como o Matheus Pereira se posiciona bem, né? Ele tá sempre livre para receber, para ser uma opção de passe. E a mãozinha, né, Rafa? Fominha, né? Pedindo a bola e tá certíssimo ele. É claro que a gente tem que ponderar as fragilidades do adversário e eu acho que o Uberlândia concedeu muito espaço ao Cruzeiro. Eu realmente esperava um time bem mais compacto pelo que foi o discurso do treinador deles antes do jogo, mas enfim, cada um com seus problemas. E o Matheus Pereira, quando encontra, assim, esse latifúndio, como ele se posiciona bem, como gera jogo para o Cruzeiro e como o Cruzeiro progrediu em campo de uma maneira tão consciente, né, Valu? E aí, é claro, tem todo um trabalho que foi feito na temporada passada, esse time já se conhece, já tem um entrosamento, mas Matheus Pereira me impressiona muito pela inteligência e nesse tipo de jogo, em que o adversário concede a ele campo, infelizmente fica muito... Infelizmente não, né? Infelizmente para eles, felizmente para nós fica muito difícil de parar o camisa 10. Às vezes o gol, a assistência não vai ser dele, mas ele está sempre muito bem posicionado para gerar o jogo para o time e fazer a bola chegar lá na frente. Falando sobre esse setor de meio campo, o Vicente de Ipatinga, falando que é fã de todo mundo aqui, tá falando, o Lucas Romero é pequeno, mas é um leão dentro de campo. O Romero, de fato, segue se destacando, assim, é início de temporada e tal, mas começou muito bem a temporada 2026, mas tem isso, né, e a cada ano parece que ele tá ficando melhor, o Lucas Romero, né, Valu? Sem dúvida, já teve isso muito desenvolvido. Acho que a passagem no futebol mexicano fez muito bem ao Lucas Romero nesse aspecto e começa o ano participando, né, de gols, dando assistência, marcando o seu próprio gol. É uma virtude, né, do Romero que, além disso, tem o seu aspecto principal, que é o desarme. Se não tem mais aquela velocidade de outro tempo. Agora, tem um lado muito positivo, né? Quando você tem um time bem organizado, você tem que percorrer distâncias menores, né? E o Cruzeiro me chama muita atenção, eu quero repetir novamente, a organização do Cruzeiro, né? Você vê que é realmente uma organização de um time que está começando o ano, mas não está começando o trabalho do Tite, mas há uma memória ali tática dos jogadores e de movimentos que naturalmente eles executam, né? Acabam executando em campo. Então é um time pouco espaçado. O Cruzeiro hoje algumas recomposições muito rápidas. Repito, pessoal, o parâmetro é primeiro jogo da temporada 2026. Sabemos a qualidade do adversário, mas é o famoso, Léo, pelo empenho, pelas memórias já criadas pelo trabalho do Tite, o Cruzeiro não fez força, cara. Essa que é a verdade, assim. Ele fez o seu ritmo e as coisas foram acontecendo de uma forma natural. Thiago Valu, que é muito fã de Lucas Romero, não é problema eu falar isso, né, Valu? Não, eu tenho uma camisa 29, na época que o Romero nem estava aqui, tem uma camisa do Centenário 29, com T. Guimarães, o Thiago, que eu tenho Guimarães no nome também, exatamente com os do Lucas Romero. Nem aqui ele estava, Rafa. Pois é, grande fã e assim, fez uma ótima temporada em 2025, depois que o time todo melhorou, né? No início, realmente, na minha opinião, não começou bem. E adquiriu, parece, alguns comportamentos e algumas qualidades nessa passagem que não tinha antes. Então, desde o ano passado ali, pós-Vitória Cup, a gente viu o Romero fazendo esse movimento que ele fez muito hoje, de afundar ali junto com os zagueiros para ajudar na saída de bola. E é um cara que melhorou demais nessa capacidade técnica de encontrar ali o último passe, né? O passe que vira assistência. E hoje o Cruzeiro abre o placar exatamente como assistência dele, assim... Abriu-se um clarão na frente dele no meio-campo, o Uberlândia realmente deixando muitos espaços e ele, mais uma vez, fez o que fez em diversas oportunidades ano passado, encontrou um belo passe para o Caio Jorge atacar ali a profundidade e abrir o placar. Eu até brinquei aqui com o Valu, né? Um replay do que a gente viu o ano passado várias vezes, né? Começou como terminou e... Tomara, né, que não só o Romero, mas todos os atletas do Cruzeiro que fizeram uma temporada muito equilibrada em 2025, num alto nível, possam repetir isso em 2026. Acho que é um recorte muito pequeno, a gente tem que ponderar a fragilidade do adversário, mas é sempre importante começar vencendo, começar fazendo uma boa apresentação, e eles estão de parabéns porque conseguiram fazer isso hoje.
Daqui a pouco tem a entrevista coletiva do técnico Tite. Já já também a zona mista, Samuel Venâncio, tudo ao vivo, com imagens aqui na Samuca TV. Vá mandando a sua mensagem. Se não deixou o seu like, deixe o seu like no dia de jogo KTO para fortalecer ainda mais a nossa transmissão. Pedi uma rápida licença aqui, o Baú mandou uma mensagem. Um amigo dele que, infelizmente, perdeu um amigo, o Pedro Henrique Costa, também conhecido como Neném. Ele era um cruzeirense doente e deixou um filhinho de 3 anos, a esposa grávida, e o amigo queria uma menção honrosa nesse momento, uma homenagem a ele aqui na Samuca TV, uma menção honrosa, sempre honrando também, ou sempre honrado entre nós. Enfim, então que todos confortem o coração dos amigos, dos familiares do Pedro Henrique Costa, segundo relata aqui, um grande cruzeirense, assim como todos nós, que deixa um filhinho, né, bem pequeno, 3 anos, e também a esposa grávida. Enfim, então, um pesar nosso da Samuca TV, e se tem o espaço, pelo menos no coração desta vitória, para o coração azul dele com essa vitória em paz, que tenha feito uma boa passagem aí. Fica os votos, né, que Deus possa confortar os corações dos familiares, dos amigos nesse momento muito difícil e que a gente não consegue entender algumas coisas, mas fica esse desejo e esse abraço e muita força e muita luz para essa família nesse momento. Fica também aqui do meu lado o desejo de que, né, só Deus mesmo pode confortar e que Ele viva, Ele sempre vai viver no coração de todos vocês, e com certeza, sempre que vocês olharem ali para as 5 estrelas do Cruzeiro, em cada vitória, né, ele que teve muita alegria de ser cruzeirense. Agora eu costumo dizer que todo cruzeirense que nos deixa aqui na terra vai ficar lá próximo do Cruzeiro do Sul e siga iluminando a vida de todos vocês. Força!